Liberdade. Desde cedo ouvimos falar dessa palavra como se fosse uma promessa de futuro, um destino garantido para todos nós. Mas será que estamos de fato livres? A liberdade é, em essência, a capacidade de fazer escolhas. Mas o que acontece quando essas escolhas são influenciadas por forças que não podemos ver? Pense nas suas decisões diárias. Você realmente escolhe o que deseja? Ou é guiado por padrões impostos, por normas que nem sempre são claras? A tecnologia que nos conecta também nos monitora. As redes sociais que nos aproximam também moldam o que vemos, o que sentimos e o que pensamos. Vivemos em uma sociedade onde o controle se torna cada vez mais sofisticado, cada vez mais sutil. Enquanto isso, a liberdade vai sendo moldada por forças invisíveis, por algoritmos, por expectativas alheias. Mas será que percebemos? Será que questionamos? Ou simplesmente obedecemos? Em nossa sociedade moderna, o conceito de controle tomou novas formas. Durante séculos, o controle era exercido de maneira visível e palpável. Governos, instituições religiosas, sistemas educacionais, todos determinavam em grande parte como devíamos viver e o que devíamos pensar. Mas hoje, as coisas são diferentes. O controle está em todos os lugares, mas quase nunca o vemos. Ele se esconde nas sugestões de compras em sites, nas notícias que recebemos, nos vídeos que assistimos. As tecnologias que deveriam nos libertar muitas vezes são usadas para nos aprisionar em bolhas de pensamento, onde tudo o que vemos reforça o que já acreditamos. E quanto mais nos envolvemos, mais somos moldados por essas forças invisíveis. Nossa liberdade é real ou é apenas uma sensação de liberdade cuidadosamente calculada para nos manter sob controle? E o que dizer das escolas? Dos ambientes onde nossos jovens passam boa parte de suas vidas. São lugares de aprendizado, sim, mas também de moldagem. Os currículos são definidos por autoridades distantes e os jovens são incentivados a seguir, a obedecer e a não questionar. Existe espaço para o pensamento crítico, para a rebeldia, para a criatividade? Ou estamos formando gerações de obedientes silenciosos? A resposta não é simples. A necessidade de regras e de algum nível de controle é inegável. Mas até que ponto isso se transforma em uma ferramenta de conformismo? Será que nossas crianças e adolescentes estão realmente sendo preparadas para o mundo? Ou apenas sendo ensinados a se adaptar a ele, sem questionar ou ao menos resistir? Essas questões, ainda tão atuais, já eram discutidas há décadas. Em 1984, o escritor Pedro Bandeira lançou um livro que capturou essas preocupações de maneira poderosa. A Droga da Obediência nos transporta para um mundo familiar, uma escola como tantas outras. Mas, por trás das paredes há um segredo sombrio. Os caras, um grupo de adolescentes curiosos e determinados, descobrem que seus colegas estão se comportando de maneira estranha. Algo está errado. Muito errado. Eles estão sendo controlados, mas não por regras visíveis, não por normas claras. Existe uma droga que apaga a vontade própria, que destrói o pensamento crítico, que transforma jovens ativos e pensantes em autômatos obedientes. E é aí que a resistência começa. Os caras não aceitam passivamente. Eles desafiam o sistema, questionam, investigam, eles sabem que precisam lutar contra essa força invisível que ameaça a todos. Os caras representam a coragem e a determinação de todos aqueles que se recusam a ser meras peças no jogo do poder. Eles não são apenas personagens de ficção. Eles são símbolos de uma juventude que questiona, que desafia, que se recusa a aceitar o status quo. Eles nos mostram que, mesmo quando tudo parece estar sob controle, sempre há espaço para resistir.
Na narrativa de Bandeira, a droga não é apenas uma substância. Ela é uma metáfora poderosa para qualquer forma de controle que busca silenciar, domesticar, apagar a individualidade. A luta dos caras contra essa droga é, em última análise, uma luta pela liberdade, pela autonomia, pela capacidade de decidir por si mesmos. E nesse sentido, a história deles se torna universal, atemporal. Em um mundo onde o controle se torna cada vez mais sofisticado, onde nossas escolhas são constantemente moldadas por fatores externos, a mensagem de A Droga da Obediência é clara. Devemos estar atentos, devemos questionar e devemos lutar para manter nossa liberdade. Olá, gente querida! Hoje eu quero falar de um livro que é muito especial para mim e muito especial para muita gente. A Droga da Obediência. Esta é A Droga da Obediência, uma história em que eu quis discutir com vocês jovens a liberdade. Liberdade significa aprender até a desobedecer. Sim, a droga da obediência, muita gente, como a obediência é uma droga? Talvez seja assim. Talvez seja. Porque dizer sim é fácil. Sim senhor, sim senhor. Ouvir algo e não gostar, criticar e dizer, peraí, isso eu não quero. Não. É difícil, gente. Então não se trata de obedecer e desobedecer. Trata-se de aceitar uma boa sugestão ou recusar uma coisa que você acha que está errada. Para isso você precisa de conteúdo, para poder criticar cada coisa que você recebe. Essa ideia é boa, eu aceito. Não, peraí, isso não é bom para mim, não é bom para ninguém, eu recuso. Não é bem desobedecer assim, tipo a birra, eu não obedeço e pronto, não. Aprender a dizer não é difícil, mas é muito necessário. A vida, a sociedade, a modernidade traz muitas sugestões, muitos caminhos que você tem que descobrir que estão errados. E não é desobedecê-los, é recusá-los. Então, é um livro que trata sobre a liberdade. Primeira liberdade, liberdade de pensamento. Eu tenho que ouvir todo mundo, sugestões, mas o meu pensamento tem de ser respeitado. É um momento do livro que o personagem principal, que eu já vou falar neles, diz a obediência só leva à repetição de velhos erros. Só a desobediência modifica o mundo. Todo mundo que inovou desobedeceu. Sempre se dizia, não, o homem não pode voar, só inseto e passarinho e morcego. Até que alguém desobedeceu essa ideia. E hoje nós podemos voar acima dos pássaros, dos insetos e dos morcegos. Desobedecer é criar, é tirar uma coisa totalmente aceita para uma possibilidade nova, impensada. Chegar na Lua, impossível. Chegamos. Vai chegar em Marte. Chegamos em Marte. Sim, nós desobedecemos uma certeza, uma convicção. Todas as convicções podem ser modificadas com o nosso pensamento, com o nosso raciocínio. Isso é humanidade. Então, esse é o livro que vai fazer você dizer não às coisas erradas. Por isso, talvez, que você, jovem, tenha aceitado tão bem esse livro. É isso que você quer, ser respeitado, ter sua palavra ouvida. Aqui um sujeito muito maluco inventa uma droga que o jovem, tomando essa droga, fica obediente. Como um robô. Sim, eu obedeço. É para fazer isso? Eu obedeço. É para ver? Sim. Porque a ideia dele é dar esse remédio para todos os jovens ficarem obedientes. Tem muita gente que diz isso. Os jovens de hoje são muito desobedientes. A gente precisava dar um jeito disso. Não. A gente precisa que eles sejam desobedientes. No bom sentido, criativos, aceitando desafios para levar o país, o mundo para frente. Essa é a ideia básica de A Droga da Obediência. Então eu espero que A Droga da Obediência
sirva para apoiar as ideias, as vontades e as necessidades do jovem, que já está se transformando em adulto. Ele tem que ser respeitado. A ideia dele tem que ser, não digo aceita, também não, mas pelo menos ouvida, sopesada, imaginada, criticada. Ele tem que fazer parte do mundo. Não é mais uma criancinha inocente. É um adulto, uma adulta, pronta para enfrentar tudo que será necessário na sua vida futura e vencer. Hoje, mais do que nunca, precisamos refletir sobre o que significa ser livre. Vivemos tempos de vigilância constante, de controle velado, onde nossas escolhas parecem ser nossas, mas são frequentemente influenciadas por forças que sequer compreendemos totalmente. A história de A Droga da Obediência nos lembra que a liberdade não é apenas um conceito abstrato, mas uma prática diária, um exercício contínuo de questionamento e de resistência. O que podemos aprender com os caras? Que a verdadeira liberdade exige coragem, exige disposição para enfrentar o desconhecido, para questionar o que é inquestionável. E você? Até que ponto está disposto a desafiar o que lhe é imposto, a buscar suas próprias respostas, a lutar por sua própria liberdade?